Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema interessante. A questão que eu quero responder hoje é a seguinte: o crime habitual, ele admite ou não admite tentativa? Nós temos aqui um assunto interessante. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero dizer que eu sou o professor Claudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Esse tema, crimes que não admitem tentativa, é um tema recorrente em prova de concurso público. Volta e meia cai uma questão objetiva, volta e meia cai uma questão discursiva a respeito dos crimes que não admitem tentativa. E a doutrina, ela tem um rol de crimes que já está pacificado que não admitem tentativa. Nós podemos citar, por exemplo, o crime culposo. O crime culposo, em regra, não admite tentativa, porque o resultado é involuntário. Com exceção da culpa imprópria, né? Porque na culpa imprópria o que existe, na verdade, é o dolo, então a culpa imprópria admite tentativa. Nós temos os crimes préter-dolosos, que é uma espécie daqueles crimes qualificados pelo resultado, em que a conduta base é dolosa e o resultado qualificador é culposo. Como o resultado é qualificador é culposo, o resultado é involuntário e também não admite tentativa. Nós temos os crimes omissivos próprios, que não admitem tentativa. Os crimes de empreendimento ou atentado também não admitem tentativa. As contravenções penais, os crimes permanentes praticados de forma exclusivamente omissiva, os crimes condicionados ao resultado, todos esses são crimes que não admitem tentativa. E entre eles, nós temos os crimes habituais. O que são os crimes habituais? Crimes habituais são aqueles que exigem a prática repetida de determinadas condutas para a configuração do crime. São aqueles crimes que a prática reiterada ou repetida de determinadas condutas, elas acabam formando um estilo de vida do agente criminoso. A habitualidade é um estilo de vida do agente criminoso. Aí o entendimento da doutrina é o seguinte: como o crime habitual exige a repetição de vários atos para sua consumação, ou existe essa reiteração de atos e o crime estará consumado, ou não existe essa repetição de atos e não haverá crime. Então, a doutrina entende o seguinte: olha, você repete os atos de forma que a repetição desses atos tornam-se um hábito ou um estilo de vida. E aí a doutrina tem entendido que você tem que repetir pelo menos por 3 vezes esses atos. Na verdade, isso aqui é um entendimento do Fragoso, que acabou sendo repetido pela doutrina. Então você tem que ter uma repetição de atos, de forma que essa repetição se torne um hábito, um estilo de vida, e aí nós temos pelo menos 3 atos para configurar esse estilo de vida ou esse hábito de vida. Praticado esses 3 atos, o crime estará consumado. Não havendo a repetição desses atos, não haverá habitualidade e não haverá crime. Este é o entendimento da doutrina tradicional e até mesmo da doutrina dominante. Então o entendimento é esse aí. Tem que haver a repetição de atos, de forma que essa repetição de atos se torne um hábito ou um estilo de vida do agente criminoso. E aqui eu me refiro, segundo Fragoso, pelo menos a 3 atos praticados. Praticado 3 atos, o crime está consumado. Não praticado 3 atos, não foi identificada a habitualidade ou estilo de vida, não haverá crime. Entretanto, nós temos uma posição bem interessante do José Henrique Pierangeli. O José Henrique Pierangeli, ele tem entendido que a habitualidade, na verdade, é um elemento subjetivo especial de determinados tipos penais. E você pode identificar a intenção de repetir os atos a partir de determinados comportamentos externos. E se você identificar a intenção de repetição desses atos a partir de alguns comportamentos externos, você pode identificar o crime habitual tentado. Então, para o José Henrique Pierangeli, nós temos o seguinte: vamos imaginar que a partir de comportamentos externos, ou atuações externas, né,
você identifica a intenção de repetir o ato. A partir disso, isso é um elemento subjetivo especial de determinados tipos penais. A partir disso nós temos não pratica, não chega a praticar o ato. Não chega a praticar um ato. Não há crime. Aqui é a fase dos atos preparatórios. Você pratica apenas um ato. Há crime tentado. E há, de fato, a repetição desses atos. Aqui, crime consumado. Então, vamos lá analisar alguns exemplos de crime habitual segundo o Código Penal. Nós podemos citar, por exemplo, o crime descrito no artigo 229 do Código Penal, que diz assim, olha, manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Vejam que o próprio núcleo do tipo penal, manter, faz referência a um verbo que exige a habitualidade ou a repetição de conduta, porque não tem como você manter algo se você o realiza apenas uma vez. Então você tem que manter estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Se você abrir o estabelecimento apenas uma noite e fechar na noite seguinte, você não manteve. Então vejam que o próprio núcleo do tipo penal exige aqui uma habitualidade. Nós podemos também citar o artigo 282 do Código Penal. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico. Vejam, exercer a profissão de médico, ilegalmente, né? É o exercício ilegal da medicina ou da odontologia. Então você exerceu. Para você exercer, tem que haver uma habitualidade. Se você hoje abre um consultório e atende alguns pacientes e nunca mais volta a abrir esse consultório, você não exerceu de forma habitual. Então a doutrina entende que esses dois crimes, tanto do 229 quanto do 282, são exemplos clássicos de crimes habituais. E aí então tem toda essa discussão. O José Henrique Pierangeli entende que exercer ilegalmente a medicina é um elemento subjetivo especial do injusto. O agente tem que ter a intenção de repetir aquela conduta. Agora, a intenção de repetir aquela conduta, ela pode ficar sinalizada por comportamentos ou atuações externas. Imagine o seguinte exemplo. A, que ainda não é formado, ele quer exercer ilegalmente a medicina. Ele aluga uma sala comercial, coloca vários equipamentos dentro dessa sala comercial, por exemplo, um aparelho específico para medicina, maca, tudo próprio para o atendimento do paciente. E ele então, depois de montado o consultório, ele é preso ao atender o primeiro paciente. Para a doutrina tradicional, não haveria aqui nem sequer crime habitual tentado. Por quê? Porque só há crime habitual tentado se ele repetir a conduta de forma que essa repetição se torne um hábito ou um estilo de vida. E como ele estava atendendo o primeiro paciente, ele ainda não repetiu essa conduta. Para o José Henrique Pierangeli, não. Para o José Henrique Pierangeli, embora ele não tenha repetido essa conduta, esse comportamento criminoso, você já consegue identificar, pelo fato dele ter alugado uma sala comercial e ter equipado essa sala comercial com todos os instrumentos necessários para o exercício legal da medicina, você já consegue identificar a intenção desse agente de repetir os atos. E se ele não chegou a repetir os atos por circunstâncias alheias à vontade dele, isso significa dizer que haverá aqui crime habitual tentado. Então, para o José Henrique Pierangeli, se por comportamentos externos, por comportamentos exteriores, você identificou que o agente tem a intenção de repetir os atos, se ele não praticou nenhum ato, ele está apenas na esfera dos atos preparatórios. Mas se ele praticou o primeiro ato, já haverá, se ele praticou o primeiro ato e não praticou os demais atos por circunstâncias alheias à vontade dele, haverá crime habitual tentado.
E se ele conseguiu repetir esses atos, né, a intenção dele era repetir esses atos, ele montou o consultório e conseguiu atender por vários dias várias pessoas, haverá o crime habitual, então, consumado. Então, não praticou nenhum ato, atos preparatórios. Praticou o primeiro ou o segundo ato, crime habitual tentado. Praticou vários atos, crime habitual consumado. Então, para o José Henrique Pierangeli, pode sim existir crime habitual tentado nessa hipótese, quando comportamentos exteriores ou externos evidenciarem a intenção do agente de repetir a conduta criminosa, ainda que ele não tenha repetido. Se ele não repetiu por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas já praticou uma conduta criminosa, significa dizer que haverá crime habitual tentado. Então, não pratica o ato, há a intenção de praticar o ato, mas não chegou a praticar o ato, atos preparatórios. Praticou um ato ou dois atos, mas há a intenção evidente de repetir os atos, crime habitual tentado. E praticou vários atos, crime habitual consumado. Diferencia-se aqui do posicionamento da doutrina mais tradicional, que entende que o crime habitual não admite tentativa, porque precisa de uma repetição de condutas, e se houver a repetição de condutas, e aqui pelo menos 3 condutas, haverá crime habitual consumado. Menos de 3 condutas, não haverá crime habitual, porque o crime habitual exige uma repetição de condutas, 3 no mínimo, e se não houver repetição de condutas, não houve a habitualidade, então não houve crime habitual. Então, na verdade, em relação a este questionamento, se crime habitual admite ou não admite tentativa, nós temos aqui um assunto controvertido, em que a doutrina mais tradicional entende que o crime habitual não admite tentativa, mas temos uma posição interessantíssima do José Henrique Pierangeli, considerando que o crime habitual pode sim ser tentado ou pode ser consumado tranquilamente. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Fique com Deus e em paz.